Tonelada dia, horas por dia, toneladas por mês, por safra, horas trabalhadas por safra. Qual o melhor indicador para a gente avaliar a colhedora de cana-de-açúcar em termos de desempenho? É justamente sobre esta temática que nós vamos trabalhar hoje no Cana para Não Agrônomos, mais um quadro do Chupa Cana Show. Então você fique aí e vem chupar esta cana comigo, meu jovem. Muito bem, moçada, o que motivou a gente trazer esse vídeo, essa temática para o Cana para Não Agrônomos? Porque é comum, né, a gente visitar usinas, produtores e ficar ali nas discussões dentro de um benchmarking para ver qual que está melhor, qual que está pior. Mas a ideia aqui hoje, na verdade, é ver qual o indicador eu devo utilizar para fazer esta avaliação. E o que me motivou, sobretudo, a trazer esse conteúdo para vocês? Então vou pedir gentilmente agora para o pessoal da edição cortar aqui para minha tela. Eu aproveitei o material que o PSEG produziu aqui para o grupo de motomecanização, o GMEC, no seminário de 2024. Aliás, um beijo para a turma do GMEC, um beijo para o meu querido Wilson Agapito, que sustenta, Glauber, um dos bigodes mais bonitos do setor sucroenergético da Santa Isabel, certo? Pessoal, o que eu tenho aqui nessa imagem que está na tela para vocês? Isso daqui, ó, é uma base amostral de 57 unidades produtoras de cana-de-açúcar entre usinas e produtores que enviam informações para a gente, tá? Então isso daí é o desempenho de colhedoras na safra 23-24. O que chama atenção? A amplitude de valores, né? Se você pegar do lado esquerdo aqui da tela, nós temos um valor mínimo de 450 toneladas de cana colhida por dia e no outro extremo nós temos 1.072. Então a primeira coisa que eu acho que chama atenção é: olha a amplitude que nós temos, né? E o que pode influenciar isso? Produtividade, velocidade, a máquina de uma linha, duas linhas, disponibilidade de manutenção, etc. Nós temos um monte de coisas que vão influenciar aqui no desempenho das colhedoras. Mas nós vamos dar um passo para trás. A pergunta é: será que toneladas dia é a melhor unidade para eu avaliar a minha colheita mecanizada de cana-de-açúcar? Eu vou começar com alguns conceitos para a gente ver aqui, desenvolver e analisar sob diversas óticas. Deixa eu passar aqui o meu slide, estamos aqui. Isso aqui é um conceito clássico de dimensionamento de máquinas agrícolas. Se você pegar na literatura aquele livro do Miele que a gente aprende ali na agricultura, aquele tarugo, né, vai ter essa fórmula aqui. O que eu tenho, moçada? Que qualquer máquina agrícola que vá cobrir uma determinada área, nós podemos estimar a capacidade efetiva dela por esta formuleta que aparece na tela de vocês. Ou seja, eu tenho a largura do equipamento vezes a velocidade dividido por 10. Por que dividido por 10, João Botão? Porque eu tenho largura em metros e velocidade em quilômetros por hora. Como eu tenho unidades diferentes, basicamente eu estou utilizando o 10 ali para fazer a conversão. Ou seja, quanto mais larga uma máquina e mais veloz ela trabalha, o que você acha que vai acontecer com o rendimento dela, dona Mandinha? Vai aumentar, porque ela cobre uma área maior e ela anda mais rápido. É por isso que pulverizador faz área pra cacete, né? Porque ele consegue ter uma velocidade de trabalho avançada e a largura dele é elevada a depender da barra que ele está trabalhando. Mas vamos voltar para colhedor, senão a gente divaga, Glauber. Na nossa mão está o que aqui? E essa unidade sai em hectares por hora, ou seja, quanto mais rápido, mais largo, mais hectares em uma hora eu consigo cobrir, tá? Então, o que está na nossa mão? A largura nem sempre está na nossa mão a depender do equipamento que você trabalha. Não, você está trabalhando com um pulverizador, como eu mencionei de exemplo, você trabalha com meia barra, você pode ter uma barra menor ou maior. Mas se você trabalhar com colhedora de cana-de-açúcar, hoje no mercado nós basicamente, acho que nós temos 3 disponibilidades: o que colhe uma linha simples, o que colhe 2 linhas simples de 1,5 metro e aquela que trabalha no espaçamento combinado ou alternado. Ou seja, o que eu estou falando com isso? Se você pegar uma colhedora de 2 linhas e comparar com uma de uma linha, obviamente a largura de trabalho vai ser maior e a capacidade dela tende a ser maior. Aonde que eventualmente você pode perder? Na questão da velocidade. Então, na nossa mão aqui, a largura não é algo que a gente pode simular muito no dia a dia. A velocidade de trabalho, sim. Então, a gente
anda aí pelo setor escuro-energético, aí você chega numa usina, não, aqui anda 2,5, aqui anda 3,5 km por hora, aqui anda 6, 7, enfim, cada uma tem a sua política, muitas vezes relacionada a desempenho, outras relacionadas à qualidade e assim por diante. Não vou me alongar, tá bom, Glauber? Muito bem. Ó, você ouviu a voz dele aqui? Fala alguma coisa? Combinado. Isso, daqui a pouco ele aparece aqui para vocês que não conhecem o Glauber aparecer. Então isso sai em hectare por hora, Amanda. Muito bem. Se eu der mais um aperto aqui na minha simulação, e aí eu vou colocar a outra variável que nós temos de extrema importância, que é o TCH, a produtividade agrícola, que no caso aqui ele está exemplificado em toneladas de cana por hectare. Ao fazer essa relação que eu tenho aqui, né? Conceitual, matemática, de largura vezes velocidade, que dá em hectare por hora, vezes toneladas por hectare, que é a minha produtividade, o que acontece quando eu multiplico um pelo outro? Corta-se o hectare e fica em toneladas por hora. Essa é a unidade que sai a capacidade do meu equipamento, certo? Portanto, se numa mesma velocidade de trabalho eu trabalhar num canavial de maior produtividade, a tendência da capacidade da minha máquina, do desempenho da minha máquina é aumentar. Da mesma forma que se você trabalhar num canavial de baixa produtividade, dado aí a mesma velocidade, ela vai entregar menos toneladas de cana por hora. Por que eu estou fazendo essa provocação? É muito comum nós utilizarmos como muleta a baixa produtividade como menor desempenho da colhedora. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente chega muitas vezes, por que o teu indicador está baixo em tonelada dia? Também só estão me colocando em área ruim de produtividade, em área de reforma para trabalhar, é por isso que o meu desempenho cai. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça de vocês para a gente retomar para frente, tá? Porque minha conta não acabou. E aí vem uma segunda provocação que está aqui até no slide. Essa questão da produtividade. Imagina que eu sou um gestor da frente de colheita. A questão da produtividade, ela é um problema de gestão da motomecanização, do desempenho, de como eu aproveito os meus temas, ou é uma questão do pessoal da fitotecnia, né, da técnica de produção agrícola? Você concorda que tempos e movimentos não tem nada a ver aí, né, considerando a mesma velocidade, com a questão da produtividade? Então, nós não podemos, neste momento que nós estamos aqui, falar somente do TCH. E agora, talvez vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, eu faço uma segunda multiplicação aqui, que é o quê? Em função de quantas horas eu trabalho por dia. Porque a tonelada a hora, ela se dá em função da largura e velocidade e do meu TCH. Ao relacionar isso com o meu desempenho de horas por dia, aí sim eu corto a unidade de horas, como vocês estão vendo aqui na simulação, e sai o tão discutido e muito utilizado indicador de toneladas dia. Agora o seguinte, qual que eu utilizo para fazer o meu referencial aqui, Botão? Toneladas hora, horas por dia ou a toneladas dia como todo mundo utiliza? E aí que vem a resposta do agrônomo, minha querida Juliana, que nos assiste aqui. Depende daquilo que você quer analisar. Se eu for um cara da fitotecnia, da técnica de produção agrícola e ser responsável pela produtividade, eu tenho que olhar, obviamente, a produtividade. Agora imagine que eu sou um gestor de colheita. Qual que nessa relação é a unidade é a variável mais interessante? Horas por dia. Ou seja, quantas horas esse equipamento, essa colhedora, trabalha operando em horas de corte por dia. É isso que nós temos que olhar, porque a relação disso com a produtividade sai no tonelada dia. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Como é que tem empresas, sejam usinas ou produtores, que trabalham horas de corte por dia 10 horas e outras que trabalham em média por dia e outras trabalham 15 e 16? O que a produtividade tem a ver com hora? Você concorda que nada? A responsabilidade de a máquina estar trabalhando o mais tempo possível, ela tem que trabalhar em canavial de alta ou baixa produtividade. Por isso que do ponto de vista de gestão da motomecanização, talvez as horas de corte trabalhada por dia são mais importantes do que o tonelada dia. Obviamente que o tonelada por dia ele é importante, mas aí você tem a influência e a relação da produtividade. Aí o que acontece? Você vai pegar, né, diferentes realidades de produtividade. Quem tem mais produtividade tende a entregar mais cana por dia. Quem tem menos
vice-versa. Então, assim, do ponto de vista de gestão, eu gosto mais de olhar para horas trabalhadas por dia do que para tonelada dia. E agora, esse resuminho aqui, você tá vendo, Glauber? Eu tento fazer vídeo curto, mas eu empolgo e não dá. Então, foda-se, vão para frente aí que vai estourar os 10 minutos. Mas o que eu vou fazer agora, moçada? Eu vou pegar esta relação matemática que está aqui na tela de vocês para reforçar os conceitos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Estou considerando uma colhedora com uma largura de 1,5 m, ou seja, ela está trabalhando no espaçamento simples de 1,5 m, avançando com uma velocidade de 5 km por hora. Se você fazer 1,5 vezes 5 dividido por 10, vai dar esse 0,75 hectares por hora. Ou seja, se você largar a sua máquina em velocidade de cruzeiro, ela nunca fazer manobra, ela nunca parar para abastecer, ela nunca quebrar, ela nunca parar para nada, ela vai levar 0,75 hectares por hora. Essa é a capacidade matemática efetiva da máquina em função de largura e velocidade. Muito bem, se eu colocar essa máquina com essas características para trabalhar num TCH de 85, qual que é a minha capacidade teórica de entrega? 66 toneladas de cana por hora. Ou seja, eu estou só contrastando o hectare por hora vezes a minha produtividade. É aí que entra a terceira ou quarta variável de importância, que, como eu disse, do ponto de vista de gestão da operação, talvez seja a mais importante, que é quantas horas de corte ela faz por dia. O que quer dizer essa horas de corte que eu esqueci de falar no momento da aplicação? Moçada, eu tenho 24 horas por dia. A máquina, em média, ela trabalha 11. O que ela faz nas outras 13 horas que ela fica trabalhando? Ela faz manobra, ela para abastecimento, ela para manutenção, ela tem diversos, troca de turno, troca de faquinha, ela tem diversos motivos de parada que ela faz outra coisa que não colher cana. E se você relacionar essas 11 horas por dia, nós chegamos nas 701 toneladas de cana por dia, que é justamente o que ilustra ali no quadro ao lado. Tá vendo? 11 com 85 vai dar no 701 que está ali na tela. Muito bem, agora eu vou fazer uma simulação. E se eu trabalhar com diferentes produtividades? E se eu trabalhar com diferentes horas de trabalho por dia? Como é que isso se reflete no meu desempenho? Vamos lá, é esse próximo slide que aparece na tela de vocês. Está vendo que ela foi preenchida? Então, basicamente, isso é uma simulação de cenários com diferentes horas de trabalho por dia e diferentes valores de TCH, tá? Vamos assumir que nós vamos trabalhar numa mesma condição de velocidade e largura na mesma na mesma coluna de TCH. Focando na coluna dos 85, ó, 85 com 11 horas dá 700 horas de corte. Se nas mesmas 85 toneladas por hectare você trabalhar 10 horas, olha para quanto vai o rendimento? 638. À medida que você vem diminuindo as horas de corte por dia, consequentemente a entrega vem diminuindo. Que culpa tem a produtividade em tua máquina entregar menos tonelada por dia? Zero. É porque você está com menos horas de corte. Da mesma forma que, se você pegar a mesma coluna da produtividade e aumentar as horas de corte de 11 para 16, olha nas mesmas condições de canavial o quanto você vai entregar. Então, 11 horas você entrega 700 toneladas a máquina dia, 12 horas você entrega 765, 13 horas 829 e assim por diante. Tá vendo o relacionamento das variáveis, né, das unidades aqui? Então é o seguinte, moçada, vamos analisar separado horas de corte para toneladas dia. Toneladas dia é o indicador final fenomenal, mas ela tem ali a poluição da produtividade. Então quem tem mais produtividade tende a entregar mais tonelada dia, desde que trabalhe mais horas de corte. E vice-versa, tá? Então agora só para fechar o meu raciocínio, pega a linha agora das horas de corte, ó. Se eu trabalhar 11 horas de corte por dia, num canavial de 60 eu entrego 495, num canavial de 70 eu entrego 578, num de 80, 660 e assim por diante. Acredito que você já pegou qual que é a linha de raciocínio. Tonelada dia é importante, mas do ponto de vista de gestão, o que nós temos que fazer é fazer com que a máquina trabalhe mais horas por dia, independente do TCH. Do ponto de vista de gestão, essa é a variável mais importante. Como é que a máquina aproveita mais o tempo? Esses números que eu coloquei de exemplos aqui para vocês, apesar de serem fictícios,
eles não são muito fora da realidade. Hoje, em média, no setor sucroenergético, quando eu estou falando hoje, eu me refiro ao ano de 2025, que é onde a gente grava esse vídeo, tá? Vai que você vê daqui uns 5, 6 anos, vai saber quanto é que tá, né, Glauber? Então, se a gente pegar os números mais recentes que nós temos, o valor médio de horas de corte por dia fica na casa realmente de 10 a 11. Então, se eu tenho uma média de 10 a 11, é porque tem gente que tem mais e gente que tem menos. Os melhores referenciais de valores de horas produtivas trabalhadas ficam na casa aí das suas 15, 16 horas por dia. E os piores, acho que vocês podem ver aqui no nosso quadrinho de simulação, porque a média tem que dar 10, certo, meu querido Glauber? Então, com isso que a gente encerra o vídeo de hoje na discussão de qual é a variável mais interessante para a gente analisar. Então, tudo vai da resposta do agrônomo. Depende. Você quer olhar o final tonelada a dia, saiba que esse indicador tem a questão da produtividade poluindo. Então, se você tem uma alta produtividade, pode ser que você esteja mais ou menos meia boca na gestão do tempo, mas seu canavial te ajuda a levar o indicador para cima. Agora, olhando horas por dia, aí, meu filho, esquece. Como eu já disse 10 vezes aqui, estou sendo até meio repetitivo e prolixo. Horas trabalhadas por dia é o melhor indicador do ponto de vista de gestão. Tem muita gente que olha tonelada safra, sabe, Glauber? Ah, minha máquina colheu 100 mil toneladas na safra, 110 mil toneladas na safra, 120 mil toneladas na safra. É um indicador legal? É. Por que eu não gosto? Você concorda que você está olhando o horizonte de tempo safra? E se a sua safra tem mais tempo? A maior parte das empresas trabalham ali com seus 200 dias de safra. Se você trabalha numa safra estendida, 250, 270, quanto mais dias trabalhados, maior vai ser o indicador. A tendência, né, que seja maior o indicador de tonelada safra. Por isso que eu não gosto muito dele também. É importante a gente ter em mente, etc., horas trabalhadas no quantificado total, mas o indicador ali em horas por dia, ele acaba sendo comum para todo mundo. Ou seja, você, usina, produtor que vai plantar cana, que acompanha, sei lá o quê, utilize do ponto de vista de gestão horas por dia. O que vale é horas trabalhadas por dia. Quanto mais horas trabalhadas por dia, mais você está aproveitando o tempo de colheita e há uma probabilidade de teus custos de produção ser menor, enfim, etc. Tá bom? Fala, filho. Um amigo meu mandou uma mensagem aqui, estava assistindo o vídeo, falou assim, mas e colhedor de 2 mil? Ué, como eu mostrei na questão dos conceitos aqui para você. A gente pode até fazer um vídeo dedicado com isso. Aonde que a questão da velocidade impacta? Da velocidade não, das duas linhas impacta. Quanto maior a largura, ela tende a ter uma capacidade maior. Ah, Botão, mas ela consegue expressar a mesma velocidade? Talvez não. Né? Então, assim, dá para fazer uma análise justamente dedicada a isso daí, né? Contrastando largura com velocidade. E, obviamente, num vídeo que a gente pode deixar mais para frente, Claudio, ponderando a questão do investimento. Porque uma máquina de 2 linhas, ela tem uma largura maior, se ela andar na mesma velocidade, teoricamente, ela vai levar mais cana, a capacidade efetiva aumenta, só que também você tem um investimento por máquina maior. Então, nós temos que contrastar. Será que esse aumento do desempenho da capacidade se reflete e melhora em diminuição dos meus custos de produção, já que o investimento que eu vou fazer é maior? Mas isso é cena para os próximos capítulos. Beleza, meus jovens? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do Cana para Não Agrônomos. Eu sei que não é um assunto tão básico, certo? Aquele do beabá, mas é um assunto extremamente importante. Hoje, o sistema de colheita responde por aproximadamente 40% do custo de produção de cana. E boa parte desses 40% está aí na colheita. E aí, um dos grandes vilões que nós temos dentro do sistema de colheita é máquina parada, por N motivos. De novo, como é que tem gente que faz, em média, 15 horas por dia de corte e a média do setor faz 10? Será que eles têm umas máquinas diferentes? Provavelmente não. Isso se chama gestão. Então nós temos que procurar aprender com esses caras aí para ver o que eles fazem de tão bom. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal do PSEG Consultoria e Projetos, colocar o sininho lá para você acompanhar esses vídeos do Cana para Não Agrônomos e também as entrevistas do Chupa Cana Show que saem, que são maravilhosas, certo? Vem um bando de velho aqui, conversa com a gente, conta história. Na verdade não vai ser mais velho, a gente tá começando a chamar uns caras novos também, Glauber.
para vir aqui e contar um pouquinho da história do setor, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima. É Chupa Cana Show na veia e vamos para cima.